Olá pessoal, mais uma vez, seja bem-vindo no nosso canal para discutir um pouquinho mais sobre Espiritismo e vamos continuar com a nossa fala sobre o passado, o início do cristianismo, o cristianismo primitivo, né? Antes, eu peço por gentileza que vocês dêem o likezinho, né, de que gostei. Claro, se gostou, né, isso é importante, né, porque o YouTube vai perceber que está sendo divulgado, está tendo audiência, né, e que vocês também se inscrevam no canal, porque ficando inscrito, aumentando o número de inscritos, facilita também a divulgação, né? O YouTube entrega mais esse vídeo para outras pessoas, né? Isso é importante. Então não esqueça de dar o like, clicar no sininho para dar o like, se inscrever. E outra coisa importante também é compartilhar, né? A gente tem amigos, né? Temos conhecidos, companheiros. Então compartilhe para que as pessoas fiquem e se inteirem, né? Inteirem do que nós estamos fazendo, né? Essa compreensão, essa interação, isso é fundamental na divulgação da doutrina espírita, né? Então, por gentileza, faça isso, não se esqueça, tá? Bom, no episódio passado, a gente estava falando sobre a relação de Abigail, Saulo de Tarso, Estevão, que antes tinha o nome de Gesiel, e no episódio passado, a gente disse que Saulo de Tarso, que era um doutor da lei, um fariseu, participava do Sinédrio em Israel, ele estava apaixonado por Abigail, que era a irmã de Gesiel, antes dele se tornar Estevão, não é? Então, ali naquela conversa, né, Abigail morava entre Israel e o porto de Jope. Aí ele visitando a Abigail, em conversa com ela, explicou, não é, para Abigail que tinha encontrado um homem chamado Estevão e que ele estava defendendo a ideia de um nazareno, de Jesus, que tinha sido crucificado há pouco tempo, e que esse Estevão estava fazendo coisas absurdas, falando bem desse pregador, desse Messias, né, que se dizia Messias, né? E então, a hora que ele falou isso para ela, ela concordou, porque Abigail também era muito hebreia, né? Ela é descendente das tribos de Israel, né? Como também era Gesiel, seu irmão, né? E defendia sempre o Torá, conhecia muito bem os profetas, né? E conhecia muito bem as leis mosaicas que estão no Torá, né? Então, depois que Saulo explicou para Abigail da situação, né, conflitante, a situação complicada que ele presenciou, a fala de Saulo, Abigail disse nesses termos para Saulo: "Ah, Saulo, se Gesiel estivesse conosco", o irmão dela, que ela acha que está na galera ainda, né? "Seria teu braço forte na exposição dos conhecimentos sagrados." Que conhecimentos esses? A lei do Torá, né? A lei mosaica, principalmente, né? Diz ela ainda: "Certamente ele teria prazer em defender o testamento contra qualquer expressão menos razoável e fidedigna." Né? Então, ela concordou com Saulo, porque ela imaginava que se Gesiel estivesse ali, ele seria um defensor, né, de Saulo e da lei do Torá, a lei mosaica principalmente. Bom,
Abigail, então, diz para ele, ó Saulo, fique com prudência, né? Porque sempre prudência é bom, é importante, né? E pense bem antes de fazer qualquer coisa e tal. Eles eram muito apaixonados, né? Saulo de Tarso e Abigail, né? Bom, acontece que logo em seguida Saulo volta para Jerusalém e logo ocorre a convocação de Estevão para depor, né? Porque Saulo vivenciou, viu a pregação de Estevão, viu que ele estava defendendo o carpinteiro de Nazaré, né? Aí falou, ó, ele está contrariando as leis, contrariando os ensinos do Torá, né? Então, convocou Estevão. Só que, junto com os fariseus, com os juízes, com os responsáveis pela lei e pelo judaísmo da época, no templo de Jerusalém, tinha Gamaliel. Gamaliel é muito citado na Bíblia, inclusive. Gamaliel, recordando nos episódios passados, Gamaliel foi o orientador principal, o professor principal de Saulo. Só que Gamaliel, como a gente vai ver depois, Gamaliel era um espírito avançado, evoluído. E, obviamente, muito conciliador, né? E ele fazia parte do Sinédrio, dos chefes do Sinédrio, né? De Israel, de Jerusalém. Então, o Gamaliel diz, olha, você vai convocar o Estevão, mas não podemos convocar uma pessoa sem mais nem menos. Precisa ter uma denúncia. É preciso que alguém esteja denunciado. É importante que o acusado seja denunciado para que ocorra um julgamento. Tem que ter uma denúncia pública de alguém, né? Bom, e a partir daí, então, Saulo, imaginando como é que eu faço, só eu não posso denunciar e tal. Aí ele conversa com Neemias, que era um empregado do Sinédrio. Explica para Neemias, eu já até tinha dito isso anteriormente, né? E repito, Neemias concorda com ele, o Saulo, eu já vi falar desse Estevão, e para mim é muito fácil denunciar, eu vou lá e denuncio, quer dizer, é um meio de corrupção, não é bem corrupção, né? É um conluio, né? De um magistrado com um subalterno, né? Então Neemias fez a denúncia oficial. Então, a partir de então, essa denúncia, né, ficou oficialmente estabelecida, e aí o Saulo convocou o Estevão para fazer a acusação e o julgamento necessário. Diga-se de passagem, é o primeiro julgamento, é a primeira perseguição oficialmente que os fariseus, os judeus da época, fizeram para os seguidores de Jesus, que foi justamente com Estevão, né? Então, Estevão foi denunciado, Estevão vai se apresentar no Sinédrio. A casa do caminho, onde Estevão ficava, era próximo de Jerusalém, né? Não era especificamente dentro da cidade, mas era próximo de Jerusalém. Era no arrebalde de Jerusalém. Estevão, então, foi para o Sinédrio, que é a cúpula dos fariseus, né? E ali tinha Gamaliel, que era o patrão, que era o patrão que eu digo, o professor de Saulo, né? Tinha os religiosos, naquela época era Caifás, né? O religioso que cuidava, que fazia os cuidados especiais com a lei, né? E os outros fariseus, né? Então Estevão chegou ali para se apresentar, né? E esse sinédrio tinha toda a cúpula do judaísmo e os influentes da região. Todo mundo vinha ali para participar daquele ato solene, né?
de julgamento, de avaliação daquilo que que estava ocorrendo, no caso, o julgamento de Estevão, né? Então, Estevão ficou ali e na frente de todo mundo. Na hora dele ir, até os outros, o Simão Pedro, o Tiago, o João, que faziam parte da Casa do Caminho, quiseram ir. Aí o Estevão disse, não, deixa eu sozinho, fica aí cuidando do pessoal, cuidando das ideias do cristianismo, e eu vou sozinho, não quis que ninguém fosse, ele foi sozinho. E os outros ficaram lá atuando na Casa do Caminho, né? E Estevão tinha que se defender, né? Porque tinha uma acusação. Alguém acusou de blasfemo, de feiticeiro, né? Então, naquela época, se tivesse essa acusação, tinha que ser avaliado, né? Hoje ainda existe isso, né? Hoje ainda tem muita coisa disso. E naquela reunião lá, né, a corte, o conjunto de pessoas, escolheu Saulo de Tarso para ser o juiz principal daquela acusação, né? Preparou uma sessão suntuosa, de pompa, né? Então, queria fazer assim, marcar bem, né? Queria impressionar bem, fazer uma boa impressão para Estevão e para todo mundo, para parar com esse negócio de defender as ideias de Jesus, não é? Muito bem. Estevão tinha que se defender disso, sempre tinha que defender disso, né? Preparou uma sessão bem solene, né? Posiciona, o Estevão fica ali posicionado, começa a acusação. E aí o Saulo, que é o juiz principal, ele vem, as acusações que estão no documento de Neemias era que Estevão era blasfêmio, tinha feito blasfêmia contra quem? Contra a Torá, que é a lei suprema, é o livro máximo dos judeus. Até hoje ainda é esse livro, né? Caluniador, porque ele fez calúnias contra, segundo o Neemias, ele fez calúnia contra a lei de Moisés, e feiticeiro, porque ele estava fazendo feitiço. O feitiço dele era curar doente. Né? Então, inclusive, Saulo, com Sadoc, no capítulo anterior a gente falou, ele viu Estevão aplicar a mão sobre uma moça e ela tinha ficado muda repentinamente, de repente ela começou a falar. Nós falamos isso na aula, na reunião passada, né? No nosso encontro passado, né? Aí Saulo disse, né? O Estevão, você está sendo acusado desses 3 crimes, de blasfemia, de calúnia, de feitiçaria, né? E Saulo falou assim, identifique, por favor, identifique, você tem que se identificar, né? Aí Saulo ficou meio assim assustado, porque Estevão, quando se identificou, disse que ele era descendente da tribo de Issacar. Issacar é o pai, é o patrono de uma das 12 tribos de Israel. Israel toda, até hoje, ainda eles observam essa descendência das 12 tribos de Israel. E Issacar era um patriarca, né? Desde Abraão. Então, ficou definido que Estevão era judeu, né? Então, ele era judeu, né? Aí Saulo, então, tomou a palavra e disse, olha, Estevão, você é blasfemo, né? Quando incluais o carpinteiro de Nazaré como Salvador, você é caluniador quando achincalha a lei de Moisés, renegando os princípios sagrados que nos regem os destinos. Você confirma isso? Né? Eles falavam de Jesus como carpinteiro de Nazaré, porque ali em Nazaré era uma cidadezinha
muito pequena, né? E Jesus trabalhava na carpintaria. Ele trabalhou na carpintaria até mais ou menos aos 30 anos. Hoje os historiadores dizem que não era só a carpintaria. José, o seu pai, também trabalhava como se fosse um artesão de confeccionar alguns utensílios de casa e etc. Mas trabalhava mais com madeira. E Jesus treinou e virou um exímio carpinteiro, né? Então, o Saulo continua, Estevão, o tribunal reconhece como um caluniador. E como tal, como caluniador, você é passível de punição, né? Mesmo sendo judeu, você ainda é passível de acusação, né? Ainda diz mais, é indispensável não esquecer que sois acusados também de feiticeiro, né? O que ele pergunta, né, pro Estevão, o que respondeis a semelhante arguição, né? Aí o Saulo ainda fala assim, eu próprio, eu fui lá na sua reunião e vi você curar uma jovem muda num sábado à tarde e ignora a natureza do sortilégio que utilizaste nesse feito, nessa ação. Isso é feitiçaria, né? Bom, aí Estevão, como israelita, faz uma argumentação. E no livro, né, que a gente segue essa conversa, Estevão vai muito detalhadamente, porque ele era um estudioso, como já falei anteriormente. Estevão, quando Gesiel, ele era um estudioso, ele conhecia profundamente a lei e o Torá, principalmente, e defendia, principalmente a lei mosaica, né? Conhecia todos os profetas, Davi e todos os outros, né? Só que Estevão fez as argumentações de defesa, né? Defendendo as ideias de Jesus, né? Aí ele argumentando que Jesus é diferente de Moisés, que Jesus prega o perdão, tudo que nós conhecemos hoje do cristianismo. E naquela época não tinha todos os evangelhos, né? Não tinha os 4 evangelistas. Só tinha o primeiro, que era Levi ou Mateus, né? Os outros foram escritos depois de Cristo, né? Depois que Cristo desencarnou, é que os outros foram escritos. Então só existia o de Levi. Aí, a hora que ele defende com muita argumentação, com muita propriedade, ele era um orador fantástico, né, Estevão, né? Um carisma excepcional, né? Aí a Assembleia, né, aquele povo todo diz, assim, em conjunto quase, anátema, anátema, punição para esse trânsfuga. E aí começa, né? Toda a plateia, todo o conjunto de pessoas que estavam ali, começa atacando e pedindo para que fosse punido aquele, que, entre aspas, né, se diz que estava sendo acusado de violar a lei de então, né? Imediatamente, então, Estevão, como ele era muito conhecedor, muito hábil na fala, logo ele debate, ele rebate. Eu até tenho um texto que ele diz, eu gosto muito de, às vezes, reproduzir. Estevão diz assim, israelitas amigos. Olha, ele estava sendo acusado, ele chama todo mundo de amigo. Porque temais em não compreender? Porventura temeis a realidade de minhas afirmações? Se vossos protestos se fundam nesse receio, calai-vos para que eu continue. Porque estava todo mundo falando, né? Ele fala ainda, lembrai-vos de que me refiro aos nossos erros do passado. E quem se associa na culpa dá testemunho de amor no capítulo de reparações. Apesar das nossas misérias, Deus nos ama. E reconhecendo eu, diz Estevão, a própria indigência, não poderia
falar-vos senão como um irmão. Isso falando para todos os acusadores, né? Entretanto, se expressais desespero e revolta, recordai que não poderemos agir à realidade da nossa profunda insignificância. Olha só, olha que profundidade a fala desse primeiro mártir cristão. Aí ele ainda continua, né? Tem mais um parágrafo que ele fala muito bem assim. Aquele a quem chamais ironicamente de carpinteiro de Nazaré, ele chama ironicamente, dizendo que de Nazaré ninguém prestava, né? E puseram pejorativamente falando de carpinteiro de Nazaré. Ele ainda diz, esse carpinteiro foi amigo de todos os infelizes. Sua pregação não se limitou a expor princípios filosóficos. Antes, pela exemplificação, renovou nossos hábitos. Renovou hábitos, olha que interessante, né? Porque os hábitos até então eram aqueles hábitos judaicos, né? Fariseus, né? Reformou ideias. Jesus fez tudo isso, foi um revolucionário, né? Ideias mais elevadas, né? Com selo de amor divino, né? Suas mãos nobilitaram o trabalho, pensaram úlceras, curaram leprosos, deram vista aos cegos, né? Seu coração repartiu-se entre todos os homens, dentro do novo entendimento do amor que nos trouxe como exemplo mais puro. Então, Estevão falava da novidade, por isso que o evangelho é tido como, a tradução seria boa nova, né? É novo, né? E nisso, dando continuidade à fala, aí ele dá um show de conhecimento profundo do Torá. Fala de todos os profetas, todos, desde os primeiros até os finais, e dá um exemplo de cada um. Então o texto é maravilhoso, porque ele mostra que ele conhece profundamente Torá, e Moisés e todos os profetas, e vem defender o Cristo, o Jesus da época, né? Que tinha sido assassinado há praticamente 2 anos atrás, né? E aí a Assembleia fica assim ouriçada com aquilo tudo, né? Porque a figura de Estevão é contagiante, né? E aí a Assembleia fica agitada. Estevão até entende que tinha alguns até que entendia, mas a grande maioria dizia que não, né? E falavam, e gritaram, né? Apedrejemos o imundo, matemos a calúnia, né? Anátema ao caminho de Satanás, né? Então, quer dizer, tudo é Satanás, né? Geralmente as pessoas que defendem determinada religião, determinada ideia, se não é de concordância com ele, tudo é Satanás. Hoje existem outras religiões, alguns que se dizem cristãos, e que são cristãos, né? Os católicos, os evangélicos, acham que o espiritismo é obra do Satanás, não é? Na época também era assim, né? Quem defendia Jesus era obra de Satanás. Então, nessa época, de lá para cá, não mudou nada, ainda nós vemos muito isso, né? Aí Saulo, depois dessa defesa fantástica de Estevão, Saulo desce ali do púlpito, né? Do altarzinho que ele estava lá, né? Junto com os outros fariseus, desce, né? E chega até Estevão. E aí tem uma conversa, não é isso? Aí ele agride verbalmente e ele chega ao extremo, ele esbofeteia Estevão, ele esmurra Estevão. Olha que absurdo. O juiz chegar no acusado e esbofetear o acusado, e ele esbofeteia. Estevão nada faz, não reage. Aí o Saulo fala, puxa, Saulo já estava assim, meio que abismado de ver a fluência de Estevão, né? Na sua defesa. E ele esbofeteia Estevão na frente de todo mundo, a turba de pessoas falando e aprovando aquilo. Aí Estevão ainda fala assim,
Saulo diz assim para Estevão: não reages, covarde, né? Tua escola é também da dignidade, da indignidade. Ele achou que era indigno não reagir. Ele queria que Estevão reagisse, né? Aí Saulo continua: o pregador cristão, apesar dos olhos molhados, respondeu com firmeza, né? Nessa hora, né? O Estevão respondeu firme, ele era durão na resposta. Aí o Saulo diz, né, para ele que não reage, que ele é covarde, que ele é indigno, né? Aí Estevão, numa estabilidade fantástica, numa consciência fantástica, diz assim: a paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa força. Né? Aí Saulo ficou mais assim, enlouquecido, né? E disse, concluindo, depois teve essa discussão, Estevão sempre rebatendo com argumento evangélico, com argumentos cristãos, né? Aí Saulo diz, Saulo era o juiz, né? Diz, analisando a peça condenatória do processo que está sendo avaliado, né? Ele falou: considerando os graves insultos aqui, né, explicados, né, rogo que esse réu seja lapidado. O que é lapidado? O termo lapidação, segundo os dicionários, significa apedrejamento, esbofeteamento até a morte, em via pública. Então, o próprio juiz recomendou que ele seja apedrejado. Nisso, o Gamaliel, que era um dos fariseus que estavam ali, como eu disse, o professor de Saulo, interveio e disse: olha, nós não podemos, de repente, sem mais nem menos, já condenar a lapidação. Vamos fazer novas investigações. Vamos avaliar esses homens lá da casa do caminho, esses homens do caminho, vamos avaliar isso melhor. De repente, essa lapidação está sendo muito precipitada, porque o Gamaliel era um espírito evoluído. E ele já tinha uma sintonia, uma afinidade com o cristianismo, com as ideias de Jesus, né? Inclusive, ele já tinha frequentado as reuniões dos homens do caminho, né? A partir de então, né, esse apelo de Gamaliel, ficou definido que a sentença, ou seja, a lapidação, seria adiada até novas investigações, até novos esclarecimentos. E aí Estevão foi algemado, né, e levado para um calabouço, né? Pois o calabouço era uma prisão, uma cela, uma prisão muito terrível, né? Era no subsolo, úmida, com nenhuma higiene, das piores peças possíveis, né? E aí ele foi para lá e ficou lá até a sua lapidação, que seria no futuro, né? Provavelmente depois isso vai acontecer, né? Então, nós já vamos encerrando por aqui, né? Eu só peço mais uma vez que vocês dê o like, né? E faça compartilhamento, né? Que compartilhe, faça a inscrição, para que a gente continue divulgando cada vez mais as ideias do Espiritismo. Aí, logo, logo, nós estaremos com mais um episódio. Vamos começar a falar sobre as primeiras perseguições do cristianismo, né? E até hoje nós vemos muitas perseguições religiosas. De 2000 anos para cá não mudou muito, né? Principalmente aqueles mais atrelados a essas religiões essenciais, essas primeiras religiões, né? Essas primeiras ideias cristãs, né? Seguindo os evangelhos, as ideias do cristianismo, né? Ainda hoje nós vemos muitas disputas religiosas, né?
principalmente entre muçulmanos e cristãos, né? E entre os próprios cristãos, entre os próprios muçulmanos, tem muito isso hoje. E nós vamos ver no próximo episódio, então, sobre essas primeiras perseguições dos cristãos. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima.